Ver Mais de volta para falar sobre um assunto que merece toda a atenção e, lógico, os devidos cuidados. Olha, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou quase 15 mil notificações de violência doméstica, sexual e física contra crianças menores de 10 anos. 35% deste número se refere ao abuso sexual. E você sabe como ajudar o seu filho a se proteger? E mais, como ajudar quem já passou por isso? Bom, pessoal, para falar sobre isso, eu recebo aqui um time bem bacana. Vamos lá, a Caroline Vieira, que é assistente social, o Glauco Espíndola, que é psicólogo, a Patrícia Sassi, que é cientista social e também diretora da Criança e do Adolescente, e a Juliana Pires, que é assistente social e também gerente de gestão social. A todos vocês, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa. Parabéns às duas da ponta, eu já falei que hoje é dia também do assistente social, né? Bom, olha só, antes da gente começar aqui esse debate, falar um pouquinho sobre esse assunto que merece toda a atenção realmente, a gente tem, semana passada, inclusive, a gente colocou aí a reportagem que o Alexandre Pereira fez com um caso que foi descoberto aqui em Blumenau, de um pedófilo. Primeiro, vamos escutar então o depoimento dessa pessoa. Acompanhem. Eu só tenho da internet que eu baixava o material, mas era para mim mesmo, não queria compartilhar com ninguém, e a maioria eu apagava, não guardava material, não queria. E procurava sempre não manter no meu computador. Eu simplesmente apagava, eu sei que é errado. Mas por que criança? Por que imagem de criança? Eu achava interessante, eu acho as crianças bonitas, né? Mas tinha o desejo, mas eu sei que eu não posso tocar em nenhuma delas. Tinha o desejo, mas eu sei que eu não posso tocar em nenhuma delas. Eu sabia disso. Era só olhar a imagem, mas não tocar em nenhuma criança com o intuito de fazer alguma coisa errada. Que eu sei que isso é errado, iria me prejudicar muito mais. Então, assim, eu nunca toquei em alguma criança com o objetivo de prejudicar, de fazer alguma coisa errada, tá? Objetivo sexual. Você é pai, não? Não, ainda não. Como é que você acha que os pais daquelas crianças estão se sentindo nesse momento? Não, essas imagens que eu peguei são imagens de outro país, não é do Brasil, tá? Não tem nenhuma imagem de criança. Mas elas têm pais também, né? Também, só que ali era a imagem de um site que na época era autorizado que as crianças fizessem isso, inclusive pelos pais. Você se considera um pedófilo? Eu não me considero, eu apenas tenho desejo, mas isso não passa da minha imaginação, porque para fazer isso, eu acho que eu não sei se eu teria coragem, eu não vou dizer que tenho ou não, porque eu nunca fiz, mas eu acho que eu não teria coragem de chegar e praticar um ato. As investigações vêm do ano de 2008, né? Então, houve a denúncia de que o suspeito mantinha acesso em lan house de páginas onde crianças apareciam nuas, né? Então, sobre a responsabilidade dos agentes policiais Marcelo e Salésio Andrade, possibilitou a elaboração de um relatório de investigação e houve a representação ao Poder Judiciário pela expedição de mandado de busca e apreensão e comprovando-se que a denúncia tinha procedência, porque no computador do investigado a gente teve acesso a fotos de meninas se despindo ou completamente nuas, né, com a genitália totalmente à amostra. Ele confessa essa prática, doutor? Ele é consciente daquilo que ele estava fazendo? Ele confessa a prática criminosa, diz que há algum tempo ele baixa da internet vídeos dessa natureza e algumas vezes após ver esses vídeos, eles os deleta, mas aquele material encontrado pelos agentes policiais, ele teria baixado há poucos dias. Mas há outros indícios da prática criminosa que resultou na apreensão de fotografias, peças íntimas de criança no interior do apartamento, e ele não tem filhos, né? E além de diálogos que ele mantinha com terceiros na rede de computadores, por exemplo, que ele via uma menina num parque, então ele acompanhava essa criança para ver que cor era a calcinha da criança. São situações assim que vai caber à autoridade policial aprofundar investigações, e o suspeito está sendo autuado em flagrante delito, porque ele armazena esse material no seu computador, e a gente levará esse fato ao conhecimento da Justiça.
É um absurdo, né? A gente pode dizer isso. Esse caso aconteceu, só retificando, foi na segunda-feira agora, a reportagem do Alexandre Pereira. Glauco, você como psicólogo, desculpa, pode estar citando, como eu falei, referência, porém, inúmeros outros casos similares, parecidos, às vezes, da maioria das vezes, a denúncia nem acontece. As pessoas sabem, sem nem denunciar, que isso até a gente vai falar aqui na sequência, mas o fato de estar no imaginário para se consumar o ato depois é uma linha muito tênue, né? Susan, obrigado pelo espaço. Bem, eu não gostaria de me ater de maneira exclusiva nessa situação, né? Sim. Mas a gente pode, talvez, falar de uma maneira mais geral. Sim. Na situação de quem tem essa vontade, que tem esse impulso sexual, essa energia direcionada à criança e adolescente, uma perspectiva da sexualidade, isso é da ordem do privado, é muito íntimo. Então, é uma questão muito íntima de cada um, sabe? Do que se refere a esse tipo de comportamento. Então, para defini-lo como pedófilo, ou seja, os objetos, né, o material que foi encontrado, e que tem muitos homens, né, que têm essa tendência, né, de ter essa direção à criança e adolescente, alguns não se consideram pedófilos. É o caso dele? Uns não se consideram isso, que apenas tem um desejo, que tem algo também que lhe incomoda, que lhe impulsiona, né? Agora, se for para definir como pedófilo, é preciso sim haver toda uma avaliação, né? Fazer uma avaliação profunda disso. São aspectos relacionados, se ele é exclusivo com meninos, exclusivo com meninas, que idade tem as crianças, se ele se relaciona, né, afetivamente e até sexualmente com uma mulher, não podemos considerá-lo como um pedófilo de início. Mas há um comportamento realmente muito sério que deve ser visto com muita seriedade, com muita proximidade diante dessa situação. Agora, tem pessoas que vivem na internet, né, que se relacionam com o mundo inteiro, agora com as tecnologias, que trocam material com conteúdo pedófilo, né, e que realmente tem esse desejo, esse impulso, e que não consegue se libertar dessa compulsão, né, de comportamento pedófilo. Então, é preciso que haja, sim, esse estudo mais profundo dessa situação, né? Bom, eu citei aqui, que é super pertinente aqui, principalmente nessa discussão, a gente falar sobre as pessoas que acompanham casos como esse, talvez sabem ou acham que sabem que pode vir a ser. Então, assim, a importância de denunciar. Caroline, tem muita gente que realmente acaba descobrindo por outros meios ou até achando que isso pode estar acontecendo na casa ao lado, com um amigo. Nessa hora, a denúncia é sempre importante, sempre pertinente. Sim, e só não precisa ter certeza de que a violência sexual realmente está acontecendo, basta ter uma suspeita. Então, um vizinho, um parente, a própria escola, né, toda a comunidade que perceber que uma criança ou adolescente pode ser submetida à violência física e sexual, pode entrar em contato, inclusive de forma anônima, com os órgãos competentes. O Conselho Tutelar, a gente tem também o Disque 100, pode ser feita a denúncia dessa forma, sem se identificar, né, para que seja então feito o acompanhamento com essa criança e identificar se ela está realmente em situação de risco. Gente, vamos lá, Disque 100, tem o telefone também do Conselho Tutelar, você pode simplesmente discar 100, ou então os telefones do Conselho Tutelar, que são? 3381-6616, tem mais? 3381-6612. É legal a gente deixar claro aqui, conforme a Caroline falou, pode manter-se o sigilo. Isso é bem importante e não precisa ter a certeza. Isso também é interessante a gente colocar aqui. Patrícia, a diferença do abuso sexual e exploração sexual. Tem uma diferença, a implicação, né, psicologicamente é complicado para as duas situações, mas há uma diferença da situação de exploração, que aí é um uso já financeiro, comercial, né? Da imagem, enfim. E aí tem todo esse complicador que também não é uma situação muito fácil de identificar. A exploração sexual hoje, em nossos atendimentos, ele é mínimo. A maior gama de atenção ainda, o foco das denúncias são de abuso sexual. E aí eu acho que tem uma reflexão muito interessante, né? A gente costuma
ter uma atenção muito grande para a questão da violência na sociedade, a violência urbana, que é um enfoque que todo mundo se mobiliza, mas a gente não percebe essa violência que acontece dentro de casa. Porque se pensar no nosso atendimento, que é um recorte, não dá para dizer que é a realidade da violência no município de Blumenau, mas é um recorte dentro do que nos chega de denúncia. Dentro dessa realidade, a violação acontece dentro de casa. A maioria, tanto na questão do abuso sexual quanto da violência física. Né? Então, essa também é uma questão que a gente precisa discutir mais. Né? A sociedade que a gente quer, mas a sociedade que a gente implica enquanto cidadão, o que nós estamos mostrando aí fora, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos, qual é a realidade que a gente apresenta, né? E isso com certeza vai repercutir no dia a dia de qualquer um.